Abre a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 12, versículo 30. Em nome de Jesus. Neemias, capítulo 12, versículo 30. Vou ler a partir do versículo 27, amém? Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, os levitas foram procurados e trazidos de onde moravam para Jerusalém para celebrarem a dedicação alegremente com cânticos e ações de graça, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, dos povoados de netofatitas, de Bet-Gigal e das regiões de Geba e de Azimavete, pois estes cantores haviam construído povoados para si ao redor de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Deus, em concordância com sua filha, fala conosco. Fala aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Deus, coloque a partir de hoje aquilo que está fora do lugar, no lugar conforme a tua vontade. Que seja a sua voz, que seja o seu poder neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E eu te pergunto, o seu muro está sendo feito de tijolos ou de pedras? Quando falamos de tijolos, quando falamos de pedras, quando falamos de muro, nos arremetemos em uma obra, em uma construção. E toda obra, se a gente parar para pensar, é um estresse, é um caos. Seja na cidade, a nossa cidade está em obra, seja em casa. E se a gente for parar para analisar, na nossa cidade existem vários atalhos que foram abertos, sinalizações, barreiras, exatamente para mostrar, estamos em obra. E quando, na nossa casa, quando a gente já mora e acontece uma construção, uma obra, uma reforma, a gente entende que os móveis precisam ser retirados do lugar, outros precisam ser cobertos, poeira para todos os lados, outros precisam ser desmontados. A sua rotina e o seu planejamento semanal já não acontece mais. Porém, por quê? Porque ela está sendo conduzida através da obra. A sua rotina, ela é conduzida, ela é influenciada pela obra, através de uma construção. E isso traz um estresse demais. Porque você sempre está ali todos os dias apagando um incêndio, porque acontece vários imprevistos dentro de uma construção, dentro de uma reforma. Mas tudo isso é necessário para elevar o nível do bom para o melhor, do bom para o extraordinário. E o que eu quero dizer com isso? Nós passamos por momentos difíceis, mostrando aquilo que está fora do lugar. E isso é necessário para que tenha uma reforma de excelência, para que a gente alcance o objetivo traçado. Mas eu quero dizer algo e eu quero já declarar na nossa vida hoje, que o que está fora do lugar, ele vai voltar para o lugar, mas ele não vai voltar do seu jeito. Ele vai voltar conforme a vontade de Deus. Porque nós, eu e você, estamos em obra, estamos em construção. E nós precisamos permitir o Senhor colocar aquilo que está fora do lugar conforme a vontade dEle. Para que volte para o lugar. Porque aquilo que está fora e volta para o lugar conforme a vontade de Deus te leva ao extraordinário. Aquilo que está fora do lugar e volta para o lugar conforme a vontade de Deus faz a sua família amadurecer. Aquilo que está fora do lugar e volta para o lugar conforme a vontade de Deus
Faz você aprender com situações de bonança e escassez. Quando você permite o Senhor voltar para o lugar conforme a vontade dele, ele te dá a direção para um caminho certo. Pode até ser longo, mas o longo é necessário por conta do processo, por conta da obra, da construção que nós precisamos. E esse caminho longo te levará a um caminho de sucesso, te levará a um caminho extraordinário, a uma reforma extraordinária. Aquilo que está fora do lugar e que volta para o lugar conforme a vontade de Deus, ele faz você exercer o real papel dentro da sua família. E eu pergunto para você, qual é o seu real papel dentro da sua família? O meu papel é auxiliar o meu esposo a cumprir a missão de ter uma família abençoada, de fazer a nossa casa como refúgio, de fazer a nossa casa onde existe paz. E qual é o seu papel dentro da sua família? Por muitas vezes, eu quis exercer o papel do Pablo espiritualmente. E por conta desse meu posicionamento, a desordem acontecia dentro da minha casa, dentro da minha família. E eu confesso, eu preciso vigiar até hoje, porque senão eu tomo a posição dele. Porque eu achava que eu era melhor, eu entendia que eu era mais rápido em decidir, que a minha decisão ia ter um sucesso melhor, e eu não entendia a forma dele agir, eu não respeitava o tempo dele em pensar, porque o Pablo, ele é uma pessoa que ele não vai agir por impulso. Mas isso é conforme a personalidade dele. Nós precisamos entender que a minha personalidade não é a personalidade do Pablo, mas juntos nós cumprimos o propósito de Deus. É respeitar, é entender que nós nos completamos e aprendemos um com o outro. Mas eu jamais posso tomar o papel dele de sacerdote dentro de casa. Nós somos diferentes. E Deus, ele não une pessoas para formar família. Prestem atenção. Em nome de Jesus. Eu sou diferente do Pablo, você é diferente do seu esposo é diferente de você. Deus não uniu vocês como pessoas para formar uma família. Deus une propósitos para ter uma família separada a serviço de Deus. O que o mundo diz que não vai dar certo é o que Deus diz vai dar certo. Então comece a identificar esses pontos que estão trazendo desordem na sua família. Porque esses pontos são pontos frágeis, são pontos vulneráveis do seu muro, aonde o inimigo está entrando. Quais são os pontos frágeis e vulneráveis que o inimigo está entrando na sua família e criando uma desordem? Para melhorar aquilo que já é bom, é necessário uma obra. Para melhorar aquilo que já é bom, é necessário uma construção. É necessário tirar tudo do lugar. Porque o bom vai se tornar extraordinário. Mas o processo da obra é desafiadora. E algo que eu tenho aprendido, que quando nós estamos dentro do processo, a gente ouvir de uma pessoa, Deus está no controle de todas as coisas, a gente sabe, e amém, a gente acredita, e nos fortifica. Mas eu quero te dizer algo, quem está dentro do processo, é difícil porque o espinho está na carne. O espinho está na carne para te esticar, para te amadurecer. E nesse momento, quando eu estava falando com o Espírito Santo trouxe à minha memória exatamente isso. Um cano que é colocado no fogo para ele amolecer e entrar em um outro cano maior. E após a secagem, ele fica ali fixo, grudado. Mas é colocado no fogo.
E com a vida de Neemias não foi diferente. Com a vida de Neemias não foi diferente. Ele precisou analisar o muro, ele precisou retirar os entulhos para reconstruir o muro. Tudo é um processo, tudo é uma preparação, tudo. Antes de uma construção, é necessário analisar o ambiente, o terreno. E algo muito interessante, que as construções de Israel eram feitas com pedras. Diferente do Egito, que as edificações eram feitas com tijolos. E a diferença é que para construir com tijolo, é necessário um elemento, algo que veda, que cola, que une os blocos de tijolos. Se alguém fizer uma pilha de tijolo sem nenhum cimento para vedar, para unir, qualquer vento e qualquer esbarrão vai tudo ao chão. Já as pedras usadas por Israel, elas eram tão bem talhadas, tão bem feitas, que não era necessário nenhum outro elemento para mantê-las unidas umas às outras. Havia um encaixe tão perfeito que nada era capaz de derrubar aquelas construções. E eu te pergunto, o seu muro está sendo feito de tijolos ou de blocos de pedra? Até para produzir os blocos, é necessário um processo de talhamento perfeito. Todo o processo te leva ao propósito real, a qual foi chamado para se ter um encaixe perfeito. E algo que eu nunca esqueci, Samuel, quando você ministrou aqui, foi: quando você é esmagado, Deus consegue extrair o melhor de você. Da sua pregação sobre as azeitonas. Quando a azeitona ela é esmagada, o melhor azeite é extraído. E Deus, Ele permite isso comigo e com você, com a nossa família, para extrair o melhor de nós. Quando uma construção acontece, é extraído o melhor da sua família, para se ter um muro que nada é capaz de derrubar. E eu quero profetizar sobre a minha família e sobre a sua família. Que eu profetizo que terá um muro feito de blocos de pedras e não de tijolos. Onde está vulnerável para o inimigo entrar, nós estamos tampando as brechas. Eu profetizo que a nossa família será um referencial. Eu profetizo que será um novo tempo para a nossa família. Homem e mulher de posicionamento. Homem e mulher guiado pelo Espírito Santo. Homem e mulher que ora, que acredita e que confia na provisão de Deus. Porque o azeite não vai acabar na tua casa e a farinha não vai faltar e o milagre vai acontecer e a provisão vai vir sobre a sua vida. Aleluia, porque na nossa casa existe homem e mulher de oração que busca a Deus, que não age por impulso. Aleluia. O seu muro está sendo feito de tijolos ou de pedras. O tijolo é um material frágil que necessita de um outro elemento para tentar alcançar o seu potencial e mesmo assim não alcança a força de um bloco de pedra. O bloco de pedra, ele é resistente. Ele é unido pelo encaixe perfeito. Mas existe um processo doído, doloroso. Existe um processo que precisa de tempo. Não é como o tijolo, né, tia? Quando você construía lá com meu tio. Era complicado, difícil, árduo. Mas imagina fazer um talhamento num bloco de pedra. O bloco de pedra, ele é unido pela perfeição, pelo encaixe. Pronto para proteger a cidade contra a entrada do inimigo. O tijolo, ele vai te levar à ruína. O bloco de pedra
te leva a ter uma fortaleza. A sinalização da construção foi iniciada desde o dia 2/5, aonde a gente vem falando sobre família, aonde foi identificado como estava o seu muro, aonde a restauração foi iniciada, o processo de cura vem acontecendo, o altar já foi erguido, o inimigo das obras foi identificado. E a pergunta a se fazer é: como fazer os muros da nossa família serem santificados? O tema é santificando os muros. E existe uma diferença entre restauração e santificação. A restauração não é o nosso papel, mas é o papel de Deus. Agora, a santificação é meu e seu papel. Porque a restauração é você arrumar, é você reparar, é você consertar. A restauração é você estabelecer de novo, colocar no lugar de novo. Espiritualmente, a restauração é somente para o nosso Deus. E Ele fez isso, já iniciou a restauração na nossa família. Agora, o meu e o seu papel de manter o muro erguido é através da santificação. Porque a santificação é a ação e o efeito de santificar. É o processo pelo qual se separa algo ou alguém para uso religioso. Ou seja, tornar sagrado, consagrar. A santificação ela é um processo progressivo. A santificação ela é um processo contínuo, operado por Deus, na vida daqueles que foram justificados, na vida daqueles que foram regenerados, na vida daqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que se converteram. No processo da santificação, nós somos ensinados, nós somos moldados a viver para Cristo e como Cristo. Aleluia. É vivendo na santidade que todos os dias morremos para o pecado. É vivendo na santidade que nós vencemos as tentações. É vivendo a santidade que nós vencemos as concupiscências da nossa velha natureza. É através da santificação que nós somos mudados gradualmente. E no processo dessa santificação, nós somos habilitados a resistir aos hábitos e práticas pecaminosas da nossa carne. Porque a santidade é a qualidade ou o estado de ser santo. E nós conseguimos isso quando morremos para o pecado. O processo da santificação é algo progressivo, contínuo. Enquanto o Senhor jorra a água dele dentro de nós, as sujeiras vão saindo e nós vamos sendo limpos. Por isso, contínuo. De forma geral, referir a santificação é o objetivo principal de enfatizar o sentido de separação das práticas pecaminosas. E, ao mesmo tempo, apontando a ideia de consagração e dedicação ao serviço de Deus. Por isso que Efésios 4, do 22 ao 24, vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a retirar a velha roupa. Ou seja, despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Nós acabamos vestindo a roupa do pecado quando o pecado entrou no jardim. E Paulo vai continuar dizendo a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se. Ei, não tem como você revestir se você primeiro não se despir. Você primeiro arranca a roupa do velho homem e você se reveste do novo homem. Esse novo homem, Paulo está se referindo
Jesus. Você veste o caráter de Jesus. Você veste as características de Jesus, as atitudes de Jesus. Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tudo na Bíblia vai existir uma ordem. Nada é por um acaso. Não existe uma palavra antes da outra sem ser pensado ou sem ser direcionado por Deus. E eu quero que vocês prestem atenção que quando a gente leu lá no início, Neemias 12:30, vai estar dizendo que os sacerdotes e os levitas purificaram cerimonialmente. Depois purificaram o povo, as portas e os muros. Muros que estavam aonde? Em Jerusalém. E eu perguntando ao Espírito Santo o porquê dessa ordem. O porquê nessa ordem, nesse sentido. O porquê primeiro os sacerdotes, os levitas. E o Espírito Santo falou comigo. E eu falei, simples assim, simples assim. Toda mudança ela vai acontecer primeiro de dentro para fora. Os sacerdotes levitas, eles tinham cargos importantes. Eles, primeiro, precisavam se arrepender. Ir ao chão. Identificar os tijolos que eles possuíam no seu muro. Para depois orientar o povo. As portas, quando foram purificadas, simboliza proteção, simboliza cuidado, simboliza que ali existe um dono. Não é qualquer pessoa que pode entrar. E os muros, eles representam uma cidade fortificada. Os muros representam uma cidade que tem poder, que tem exército, que tem governo. Aleluia. Sempre vai começar de dentro para fora a transformação. E Jerusalém. Tudo isso aconteceu em Jerusalém. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a sua Jerusalém? Qual é a sua Jerusalém? Hoje está sendo representado a família, pastora. Jerusalém é a nossa família, onde os muros estão sendo reconstruídos, restaurados. Muros fortificados, sendo santificados para proteger a nossa família, para proteger a sua Jerusalém. Mas eu te pergunto, qual é a sua luta? Qual é o problema que você enfrenta? Sabe o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Aquilo que está fora do lugar. Podem dizer qualquer coisa sobre a sua família, sobre a sua Jerusalém. Ei, recebe. Mas por causa do seu posicionamento, por causa da sua decisão em ir para a guerra, por causa do seu comprometimento com Deus, do seu buscar, do seu renunciar, sua Jerusalém, sua família está separada, está protegida pelo Deus Todo-Poderoso. Rei dos reis e Senhor dos senhores, é esse que protege a minha e a sua família. Aleluia! Ei, você não entendeu? Por causa de você, Neemias, que tem coragem, que coloca a mão no arado, que tem ousadia, que decidiu ir para a guerra e não descer lá de cima enquanto a obra não terminasse. Por causa de você, Lucas, por causa de você, Léo, por causa de você, repete seu nome, por causa de mim, Gleice, por causa da minha ação em buscar o Senhor, de me santificar, os muros da minha família se mantêm de pé. Se mantém
você decide continuar, prosseguir, caminhar, mesmo que seja devagar, mas você continua caminhando. Você não para, você não desiste. Aleluia. E nós não vamos desistir enquanto as promessas do Senhor, todas as promessas do Senhor se cumpram na nossa família. Nós não vamos descê-la de cima enquanto as promessas não se cumprirem, porque a obra vai continuar sendo feita. Aleluia! Por causa da nossa decisão de ser filho, de decidir ser separado para um uso e um propósito de Deus, a nossa casa está protegida contra os ataques do inimigo. Por causa do seu buscar. Não saia dessa posição. Mesmo que esteja doendo, olhe para o seu propósito, olhe para Deus e continue, e persevere, e caminhe. Aleluia! Deus não une pessoas, Ele une propósitos para se ter uma família separada a serviço de Deus. Porque a nossa família é a representação do próprio Deus aqui na terra. Aleluia! Deus só aparece porque eu e você, que somos diferentes, estamos juntos, somos um com Cristo. Deus não combina com o individualismo. Para sermos parecidos com Ele, temos que estar juntos para nos tornar um com Cristo. E assim, Deus se revelar como no jardim, a forma original que Ele aparecia. Preste atenção que lá em Gênesis 1, 26 ou 27 vai dizer: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus fala com Ele mesmo. Ele mostra que é um Deus que não anda só. Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo. A Trindade. São iguais na essência, mas cada um exercendo o seu papel específico. Nós somos convidados a imitar o nosso Pai, a amar como o nosso Pai, copiar o caráter de Cristo e expressar no dia a dia através do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Prestem atenção no que eu vou falar agora. Algumas versões e traduções vão pegar esse termo homem, criou Deus o homem, e vai ser traduzido como Adam. No hebraico, Adam quer dizer seres humanos. Prestem atenção. O texto ele vai prosseguir e vai continuar dizendo: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A palavra aqui, homem, já não é mais Adam, mas é Ishi. E mulher é Isha. Assim, Adão não é um indivíduo. Adão é um homem coletivo. Pois Deus criou Adão macho e Adão fêmea. Em outras palavras, Deus que é uma família, quando criou a sua obra-prima, feita à sua própria imagem, não poderia criar outra coisa que não fosse uma família. O Deus que cria um ser que deveria espelhá-lo diz: façamos
O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O Deus que fala nós não poderia criar um ser que diz eu. Prestem atenção. Ele precisava criar um ser que dissesse: façamos, criemos, busquemos a felicidade, comamos a melhor comida. No Éden, Adão era um homem coletivo, porque a Trindade não combina com isso aqui, com a individualidade. No Éden, Adão já era um homem coletivo. O nome Eva vai aparecer lá em Gênesis 3, após o pecado ter entrado no jardim. Depois vocês procurem. E antes disso, a mulher não se chamava Eva. Era simplesmente mulher. Era simplesmente varoa. O varão macho e a varoa, a fêmea, que formavam esse Adão, o homem coletivo. Então, no paraíso, não era um lugar onde havia eu, você, nem meu e nem seu. No paraíso havia nós, pastor. Só se falava de nosso relacionamento, nossos animais. Então, eu não sou a imagem de Deus. Na verdade, a imagem de Deus é nós. Prestem atenção. Nós juntos formamos a família de Deus. Formamos a nossa família. Por isso que o diabo, ele trabalha tanto para disseminar a separação no meio da igreja. Para disseminar a separação na nossa família. Porque a separação entre nós faz desaparecer a representação de Deus na terra. Quando nós estamos juntos, nós somos capazes de refletir a imagem de Deus como um espelho cristalino. Lá em Mateus 18:20 vai dizer: Jesus mesmo garantiu: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele aparece quando 2 ou 3 estão reunidos. A comunidade, ela é formada quando há 2 ou 3 reunidos e forma nós, forma a família. Não existe eu vou fazer. Não existe minha igreja, meu ministério. Existe nossa igreja, existe nosso ministério, existe nossa família, existe o nosso reino. Existe o casamento, existe façamos. Existe a família. O casamento, sem dúvida, é algo extraordinário de Deus. Mas eu quero que você preste atenção na união que Deus promoveu entre Adão e Eva. Deus nos tornou, de fato, tão semelhantes a Ele, que embora sendo 2, nós nos tornamos 1. Embora somos 2, nós nos tornamos 1. Deus não é 1, Ele é a Trindade, mas Ele é 1. Eu e o Pablo somos 2, mas nós somos 1. Isso é igual a isso. E isso foi tão maravilhoso, que quando a gente passa a ser nós, quando a gente se torna 1, a gente fica tão semelhante ao Criador, que nós somos capazes de continuar a criação. Vocês conseguem compreender que eu e você juntos somos a representação da família? Que um casal juntos
sendo um, é a representação de Deus aqui na terra, que é a família. Que nós temos a capacidade de gerar e dar continuidade à criação. Eu sozinha, tia, eu não consigo. Mas eu com você, a família está formada. Porque Deus, ele é coletivo, Deus é comunidade, Deus é família. E a família forma a igreja. Então Deus nos chamou para ter uma família separada a serviço de Deus. Tudo isso para você entender a importância da família, a importância de eu estar com você, pastor, a importância de estarmos juntos e de lutarmos pela nossa família, porque é a representação do próprio Deus aqui na terra, assim como Adão era ali no jardim. Por isso é importante você santificar os muros, não só da sua família de sangue, mas a família de Deus. Nós estamos reconstruindo os muros da nossa casa, mas o que nós estamos fazendo para reconstruir os muros da nossa família, da nossa igreja, do reino de Deus? Precisa do meu posicionamento, precisa do seu posicionamento. Então nós somos uma pessoa separada para um propósito de Deus, que vive em santidade por uma família, gerando muros de pé. E assim a nossa igreja se mantém de pé. Então eu santifico os muros quando eu peço sabedoria a Deus. E eu profetizo, receba a sabedoria de Deus sobre a sua vida. Tiago 1,5 vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Deus é a fonte da sabedoria. É Ele que nos guia, nos dá direção. Eclesiastes 7,12 vai dizer, a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem de conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Eu santifico os muros quando eu faço do meu lar um lugar de paz. Então receba a paz para levar paz para a sua casa, em nome de Jesus. E Isaías 26,3 vai dizer, tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Nós estamos passando por momentos difíceis, o mundo inteiro, mas nós precisamos confiar no Senhor, entender que Ele nos dá força e Ele nos dá ânimo para suportar a adversidade. Eu santifico os muros quando separo um tempo de qualidade para o meu relacionamento familiar. A partir de hoje, separe um tempo de qualidade com a sua família. É muito bom, é precioso quando a família está feliz, quando não existe desordem, quando os inimigos da obra forem identificados. E nesse momento que a gente está junto, eles precisam se sentir valorizados, amados. Lá em Salmos 37, 3, 4 vai dizer, confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. 2 Pedro 3,8 vai dizer, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Separe um tempo de qualidade para a sua família. Eu santifico os muros quando eu reconheço o valor da minha família. Reconheça, mas demonstre isso em atitudes. Sempre elogie a sua família. Reconheça as qualidades. Quando necessário, pontue sim uma melhora, mas tenha sabedoria e temor do Senhor. Valorize as pequenas demonstrações, o amor dos seus familiares. Eu santifico os muros
quando eu cubro a minha família com oração. Se você não está orando, comece a orar. Se você não está fazendo culto doméstico, comece a fazer. Exerça o seu papel que é para ser exercido. A oração é uma das principais fontes da gente ter intimidade com Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então interceda diariamente, lute pela sua família, não desista. Porque Deus, Ele não desiste de nós, porque nós vamos desistir da nossa família, do nosso bem precioso. Porque juntos representamos Deus aqui na terra. Em Tiago 5,16 vai dizer, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Isaías 65:24, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Mateus 6, versículo 7 e 8. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Eu santifico os muros quando eu amo minha família incondicionalmente. O amor é a força mais poderosa do mundo, porque o nosso Pai é o amor. E o seu amor serve de exemplo para nós. Nós precisamos viver esse amor no nosso relacionamento familiar, demonstrar esse amor, lutar até o fim, perseverar na oração, na fé. Porque dessa forma você vai estar protegendo a sua família. Você vai estar criando esse muro fortificado de pedras e não de tijolos. Colossenses 3,14 vai dizer, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4,7. 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Jesus deixou um mandamento para nós. Ame o seu Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo como a ti mesmo. Se nós juntos representamos a família, nós precisamos amar o outro. Por isso, lute pela sua família. Se coloquem de pé. Lute pela sua família. Reconstrua os muros e mantenha a santificação, porque esse é o meu e o seu papel. Diga não às ruínas, e sim a muros que são fortalezas para a minha e a sua família.